Seja bem-vindo, está começando mais um podcast Lados Verde, uma iniciativa dos Jovens Verdes das Américas para reacender a chama da Revolução Verde no nosso continente. O episódio de hoje é muito especial porque é o nosso primeiro em português. Vamos falar de um tema importantíssimo, que são as mudanças climáticas, e temos dois convidados de altíssima qualidade, que eu tenho certeza que vão agregar muito ao nosso debate. Já aproveito para dizer que estou aqui com muita honra ao lado de Glória Polanco, do Partido Verde da República Dominicana. Ela é co-convenor da Global Greens, nossa co-presidente executiva dos Jovens Verdes das Américas. Muito obrigado, Marco. Realmente a honra é toda minha. Gente, vocês não conhecem Marcos. Marcos é nosso representante internacional ante a Global Greens. Ele é secretário internacional dos Jovens Verdes das Américas e realmente a honra é toda minha. Bom, pessoal, o tema de hoje são as mudanças climáticas. Apesar de ser uma grande ameaça ao nosso futuro como humanidade, ainda é vista por muitos como alarmismo, exagero, teoria da conspiração e por aí vai. É verdade que esse debate já tomou uma proporção muito maior desde quando começamos a falar sobre isso, principalmente depois do ativismo da Greta Thunberg, mas ainda está longe de ser o suficiente. Como mostrar a essas pessoas o quão real é a emergência climática e quão necessário é a gente abordar esse tema? Por isso, hoje convidamos dois especialistas na questão climática, que eu tenho certeza que vão contribuir muito com o nosso debate. Então aproveita e desce o dedo aí no like e solta a vinheta, Tiagão. Lembrando que o podcast Lados Verde está sendo transmitido através do YouTube, então dá aquela moral pra gente, se inscreve, deixa o seu like, comenta e compartilha com as amigas e amigos, para que esse debate chegue o mais longe possível. Nós também estamos no Twitter, @JovemesVerdesAM, e no Instagram, Jovens Verdes de Américas. Já aproveito para apresentar aqui a nossa convidada Milena Batista, que é uma jovem ambientalista, artista, roteirista, atriz, uma comunicadora completa e talentosíssima. Ela é colunista do Voz das Comunidades, uma eterna ativista e líder da Greve pelo Clima no Rio de Janeiro. Obrigada, Marca. É um prazer estar aqui e contribuir para esse debate tão importante. Também a gente está contando com a presença de Ricardo Farias. Ele é cientista social, professor com MBA em gestão de projetos e é atualmente o coordenador de captação de recursos e articulação de projetos especiais da Fundação Parques e Jardins da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês também podem encontrá-lo lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como Rico Farias, _RJ. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Glória, Marco, Milena. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com o debate. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso podcast. Começar fazendo uma pergunta para a Milena. Nós nos conhecemos através do seu trabalho como líder na Greve pelo Clima do Rio de Janeiro, um movimento importantíssimo iniciado pela jovem sueca Greta Thunberg, que se espalhou por todo o mundo. E desde então parece que o interesse dos jovens por política que estava em baixa vem aumentando aos poucos e mais espaços políticos estão sendo abertos para a juventude. Os jovens já mostraram nas ruas, por todos os cantos do planeta, toda a sua força. Mas a transição necessária que o mundo tem que passar até 2050 passa muito pelo âmbito político. Como você vê atualmente a participação dos jovens na política? E você concorda que a ampliação do debate sobre as mudanças climáticas influencia na abertura de espaços políticos para jovens? Então, Marco, eu acho que a gente vive dois momentos. Um que houve o aumento da participação do jovem na política. Aqui no Brasil a gente teve iniciativas como Renova, RAPS, o Representa do Partido dos Trabalhadores, que aumentou essa participação dos jovens se candidatando. E paralelo a isso, a gente teve a Greve pelo Clima, que não só no Brasil, mas no mundo, foi um levante da juventude pelo clima. E essa juventude não necessariamente começou como ambientalista, mas sim uma juventude secundarista que se interessou pelo meio ambiente, pelo assunto, pela pauta da emergência climática e entrou nessa luta. Então, eu acredito que falta no Brasil convergir essas duas pautas, que são
os jovens que querem se candidatar e os jovens que querem cuidar do meio ambiente e traçar um plano de ataque para as próximas eleições, de eleger jovens ambientalistas. Mas eu acho que toda essa situação é muito favorável para a juventude e a greve, a Greta, auxiliou muito isso, porque mulheres como a Greta, como a Malala, né, as jovens olhando para isso como um espelho, foi uma grande inspiração, né? Você vê uma jovem falando numa Assembleia da ONU, você vê uma jovem indicada ao Nobel da Paz. Então, eu acredito que é um momento muito favorável e que a gente está fazendo história e nas próximas eleições é continuar esse trabalho e vai vir uma nova geração de políticos jovens e ambientalistas. Maravilha, maravilha. E, Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para você agora, que nós estamos trabalhando juntos, né, na reestruturação da Fundação Parques e Jardins, que é uma instituição bicentenária, e você está exercendo uma função que nunca existiu antes na Fundação, que é essa função de captação de recursos, que é um dos melhores benefícios de você ser uma fundação do poder público. Você pode captar recursos de iniciativa privada. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco do seu trabalho, dos seus planos na Fundação Parques e Jardins e como a gente pode, através do nosso trabalho na Fundação, ajudar na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Obrigado pela pergunta, Marco. Primeiramente, queria levar em consideração que a gente está vivendo um novo momento de desenvolvimento econômico no mundo. Então, hoje, a questão climática ela é colocada para a questão empresarial como uma situação que, se a empresa não levar isso em consideração, ela vai cada vez mais perdendo o mercado e vai ficar cada vez mais com o seu produto mais caro. Então, isso impacta diretamente no consumo e na margem de lucro que essas empresas podem ter. Então, uma forma que a gente tem de atrair essas empresas, atrair recursos para esse tipo de ação, de atividade que a gente exerce, por exemplo, na Fundação Parques e Jardins, é justamente sensibilizá-las e mostrar que elas têm um compromisso de ajudar na melhora da qualidade de vida nas cidades. E a melhora da qualidade de vida nas cidades passa por uma arborização que seja mais abrangente, principalmente nas áreas mais carentes que tem na cidade, como Zona Norte do Rio de Janeiro, Zona Oeste, que são áreas de classe mais baixa, em que você tem um adensamento urbano muito grande e uma cobertura vegetal muito baixa, então você tem ali um déficit de arborização de 66% na cidade, que são basicamente nessas regiões. Então você acaba que a função de captação de recursos ela é fundamental para que a gente consiga de fato implementar essa política, implementar esse projeto para a cidade. E aí isso é uma coisa interessante, porque a fundação, sendo uma autarquia, ela tem uma característica como do terceiro setor e ela facilita nessa captação, porque aí a gente consegue ter uma articulação com a iniciativa privada de forma muito mais próxima e que a gente consiga se tornar atrativo para elas investir na cidade nessa questão da arborização e comprometê-las com esse tema. Uau, Ricardo, que legal escutar sobre o trabalho que vocês estão fazendo lá no Rio de Janeiro, como o Partido Verde está se movimentando e trabalhando arduamente em essa cidade que é referente para o mundo. Realmente eu quero fazer 2 perguntas, porque eu fiquei muito inspirada com a resposta de Milena e vai dirigida a ela sobre a participação da mulher. Quais são as limitações que as mulheres têm, talvez, para estar ativamente nesse movimento sobre a mudança climática, nessa luta? E para você, Ricardo, vai dirigido mais bem aos jovens, porque tem muitos jovens que querem trabalhar, sabe, que estão inspirados por essa luta com a mudança climática, mas não querem se envolver com a política e não sabem fazer essa mistura, sabe? Então, a importância que tem a política para que essas mudanças aconteçam. Glória, muito obrigada, adorei sua pergunta. Primeiro, a gente precisa observar que o patriarcado é um grande fator na crise climática, né? As mulheres são as que mais morrem, principalmente mulheres não brancas e pobres. Mulheres são mais removidas de suas residências, mulheres são minorias nos conselhos da ONU, em lugares de tomada de decisão. Então, para uma mulher estar na frente de um movimento ativista, de um partido, é algo muito atípico e difícil, porque há muito machismo nesse meio, até no ambientalismo, que é um meio em que as pessoas presumem que as mulheres são mais cuidadosas, que as mulheres têm um instinto materno de mãe terra. Mesmo assim, é muito machista.
E aqui no Brasil, né, a gente tem uma grande figura que é a Marina Silva, que é uma grande ambientalista de relevância mundial, e mesmo assim, o ambientalismo brasileiro é muito pautado pelo homem branco. E com a greve pelo clima, isso está mudando. Hoje nós temos várias lideranças indígenas que estão à frente desse movimento. Por exemplo, as queimadas no Pantanal, as queimadas da Amazônia, toda a mobilização foram feitas por mulheres indígenas comunicadoras. Então, por um lado, a gente está vivendo esse novo momento, mas ainda assim é muito difícil, porque em qualquer movimento, e principalmente no meio ambiente, é difícil uma mulher se impor e estar na liderança disso. E fico muito feliz que a gente está superando isso com o tempo. Assim, que são pequenos passos, mas a gente está subindo essa escada e cada vez mais mulheres estão tendo destaque, e mulheres negras, indígenas e etc. Eu acho que a questão do ativismo jovem, ele está linkado diretamente com a questão da cultura. Eu acho que cultura da juventude tem que estar, a gente tem que lidar com essa cultura, a gente tem que saber como atingir esse jovem no seu seio cultural. Porque muitas vezes a gente é bombardeado, principalmente no Brasil, mas no mundo também acontece isso o tempo inteiro, é bombardeado de notícias que sempre colocam a política como uma coisa ruim, uma coisa que você tem que ficar alheio, que você não deve participar, porque só tem corrupção, só tem pessoas que se interessam em dinheiro, naquela politicagem, etc. Isso afasta as pessoas, de modo geral, da política, tanto adulto quanto jovem. E o jovem é o futuro. Então, se ele já começa desacreditado, então como é que ele vai participar da política, né, nesse sentido? Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que aproximar dele. Eu acho que o trabalho do partido, da juventude partidária, ela tem tudo a ver de se aproximar desse jovem, principalmente jovem periférico, que eu acho que é um jovem que tem que ser ativado, tem que ser um jovem que tem que se trazer para cima, trazer para perto, para poder debater as questões de mudanças climáticas. O discurso da mudança climática ele ainda é muito elitizado, ainda é um discurso muito técnico, academicista, que é difícil acesso às pessoas que, por exemplo, estão nas comunidades, estão nos morros, estão na periferia, eles ainda não conseguem ter a dimensão do que está se falando sobre mudança climática. Não é à toa que você vê, por exemplo, no jornal, o ministro falando, eu estou aqui, está fazendo frio, está nevando aqui na Rússia, então não tem mudança climática. Está vendo? Vocês estão falando aqui que aquecimento global existe, não existe. Ou seja, esse tipo de coisa, esse tipo de discurso acaba tendo a adesão da sociedade, dos jovens, etc., porque fica um discurso muito academicista que não se explica para as pessoas o que de fato é o efeito da mudança climática, o que de fato isso vai acontecer na vida das pessoas. Então, a gente tem que primeiro traduzir esse conceito, se aproximar dessas pessoas, envolvê-las e trabalhar principalmente na vertente da cultura. Assim como os movimentos do Partido Verde começou como um movimento contracultural, eu acho que a gente tem que apostar no movimento de contracultura dos jovens para que eles, de fato, se empoderem e comecem a, eles mesmos, ter as suas formas de significar o movimento. Concordo com todos vocês. E queria aproveitar o gancho aqui do sinistro do meio ambiente, que o Ricardo citou, para falar sobre o governo brasileiro, porque o nosso governo federal é totalmente negacionista em diversos aspectos, incluindo as mudanças climáticas. E eu queria saber de vocês qual vocês acham que seria o papel do governo federal, caso acreditassem, né, nessa nossa causa, na mitigação dos efeitos da emergência climática. Como o governo poderia agir frente a isso? Ótima pergunta, Marco, até porque o governo federal ele tem um papel central nessa questão da mudança climática do Brasil. O Brasil é signatário, né, do Acordo de Paris, então a gente tem um compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e um dos principais emissores que a gente tem aqui no país é justamente no uso do solo. Então, o desmatamento na Amazônia, no Cerrado, isso aí é principalmente o principal fator que a gente faz nossas emissões aumentarem significativamente. E, além disso, também nós temos as cidades também são um outro fator que a gente tem aí de emissões muito grande, até porque 70% da população brasileira está nas cidades, né? Então, é importante a gente olhar para isso. Então, o governo federal, ele, na verdade, deixa a desejar.
porque ele poderia fazer muito mais, incentivar, por exemplo, a questão do combustível. Hoje a gente vê, por exemplo, o Bolsonaro colocando, o presidente da República, né, colocando que ele vai fazer aí um decreto para poder retirar imposto do combustível, do diesel e etc. Quando, na verdade, ele poderia estar justamente aperfeiçoando o programa o RenovaBio, que é um programa de incentivo à renovação do combustível no país. Então, a gente poderia estar investindo mais em energia, em produção de carros elétricos no país, coisa que nos Estados Unidos já estão fazendo, e olha que eles são uma economia extremamente capitalista, então, assim, eles estão colocando isso em pauta, e aqui no Brasil, que é o país, digamos assim, da biodiversidade, tinha tudo para poder aproveitar todos os recursos naturais para fazer uma transição para uma economia mais verde, descarbonizada, o governo não dá nenhum incentivo nesse sentido. Então, acho que o caminho é partir para o subnacional, os estados assumirem esse protagonismo e em conjunto com as cidades para poder provocar essa mudança e gerar incentivos para que a economia possa mudar para uma economia de baixo carbono. Maravilha, obrigado pela resposta. Eu queria ouvir você também um pouco, Milena, sobre o assunto. Então, eu acho que primeiro o governo teria que recuperar a Secretaria de Mudanças Climáticas, que acabou com o governo Bolsonaro, né? Não existe mais. Participar das discussões globais que estão acontecendo e que o Brasil está totalmente de fora e atrapalhando a COP, né? Foi um exemplo disso, o Partido Verde esteve lá e sabe bem. E também falta, né, uma atualização, porque hoje você tem a juventude, né, na linha de frente dessa luta. Então, o momento que o Brasil devia estar vivendo, né, se você for acompanhar todos os ministérios do meio ambiente que o Brasil teve, né, Carlos Mink, a Marina Silva, a Isabela Teixeira, seria estar integrando os jovens nessa discussão, estar falando de economia verde, estar se atualizando, e a gente está simplesmente parado, né, porque é um governo que é negacionista, que nega as mudanças climáticas, e não só o Ministério do Meio Ambiente, como o Itamaraty. Então, a gente se tornou, infelizmente, vergonha nacional no assunto, internacional, quer dizer, e não tem prospecção, né? Só vai melhorar quando efetivamente esse governo sair. Quando se fala em mudanças climáticas, as pessoas gostam de falar, não, porque daqui a 50 anos vai tudo acabar. E as pessoas não percebem que as coisas já estão acabando, né? Aqui no Rio, por exemplo, a gente vive um calor extremo, chuvas torrenciais que prejudicam a vida das pessoas, as pessoas ficam desabrigadas, as pessoas não conseguem ir trabalhar. E é uma coisa que já vem acontecendo, só que virou rotina, né? O Brasil é muito famoso pelas novelas, e se você for ver reprises de novelas de 95, já tem um personagem falando, nossa, como tá calor no Rio, e a gente nem tá no verão. E hoje continuamos na mesma situação, só que nada foi feito. Então a gente tem que ter noção que já estamos sendo prejudicados, já há uma interferência do clima extremo na cidade. Que agora a gente precisa fazer alguma coisa. E a ciência já preparou isso, como outros governos também têm a estratégia preparada. O que cabe é os governantes atuais sentarem e falarem, não, vamos colocar essa estratégia de resiliência a mudanças climáticas. É isso que está faltando para a gente. Bom, aproveitando esse gancho dos efeitos das mudanças climáticas, que, como tudo, acabam afetando mais as populações mais pobres e mais carentes, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para você, Milena, que é um assunto que eu sei que você domina muito, eu acho que é um assunto muito importante da gente abordar hoje aqui nesse podcast, que é o racismo ambiental. É um assunto que é muito pouco falado, porém é muito grave no Brasil e no mundo. E então eu queria que você explicasse para a gente assim um pouco de como funciona esse racismo ambiental, como acontece e, se possível, exemplificar para a gente como acontece o racismo ambiental aqui no Brasil e no mundo. Muito boa pergunta, Marco, porque a nossa luta brasileira, latina também, não só brasileira, mas a luta latina em resistência às mudanças climáticas, ela tem que vir acompanhada de um recorte do racismo ambiental, do colonialismo e do patriarcado. O racismo ambiental é exatamente o que você falou. Os mais pobres sofrem mais com o extremo do clima, né? Quem tem dinheiro compra água. Quem não tem, não compra e vai beber água podre, assim. Isso é uma situação surreal e que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é uma das maiores cidades do Brasil. Assim como as chuvas, né?
Quem mora na zona sul do Rio, né, que é a área nobre, dá uma chuva, tem uma enchente, rapidamente é resolvido, mas isso da outra gestão, né? Falando da outra gestão, porque a nova gestão começou agora. Mas na outra gestão era assim, rapidamente era resolvido na Zona Sul. E nas favelas as obras ficaram paradas durante 4 anos e as pessoas ficando desabrigadas, não podendo trabalhar. E isso é muito grave, né? Aqui no Brasil a gente teve Mariana, a gente teve Brumadinho. No Nordeste tem inúmeros casos de empresas que vão para lá, se instalam e poluem e prejudicam a cidade. Aqui no Rio tem a Ternium, que é uma empresa que é a maior consumidora de água do estado, enquanto nós todos estamos com água podre, eles estão desperdiçando água limpa. E prejudicando muito a população de Santa Cruz, que é um bairro aqui do Rio, que é um dos bairros mais quentes do Rio, ainda sofrem com a presença de uma empresa lá. Então, a gente precisa fazer esse recorte de quem está mais sofrendo são os mais pobres, são os periféricos. E eles precisam estar protagonizando essa luta. Eu sempre insisti muito nesse assunto, que a Greta é maravilhosa, ela é um grande exemplo, mas ela é europeia. E aqui do Brasil, eu vivi isso no movimento pelo clima, que a maioria das pessoas que vinham abordar a gente eram pessoas de escolas elitizadas da Zona Sul, porque elas tinham aula de sustentabilidade, sabe? E os mais pobres não têm. Então, eu saía daqui, que eu moro em Ramos, né, que é um bairro periférico do Rio, e ia para o centro e só encontrava pessoas diferentes. Assim, as pessoas do meu bairro não estavam preocupadas com isso, apesar de serem as que mais sofrem. Por quê? Porque a gente não aprendeu isso na escola. Eu fui aprender mudança climática, eu devia ter 15 anos no ensino médio. Então, não só o racismo ambiental, mas a dificuldade de quem está sendo mais prejudicado entender, sabe? E eu admiro muito o movimento da greve, que hoje, através de Engajamundo e outras ONGs, eles focaram na formação. E hoje eles estão fazendo Brota no Clima, que é um curso para jovens periféricos sobre mudança climática. Porque é exatamente isso. O jovem aqui do Brasil, ele não pode só pegar uma placa e protestar. Ele tem que saber o que é a mudança climática e compartilhar isso com sua comunidade, com tudo, porque é só assim que a gente vai chegar numa real mudança. E esse recorte tem que ser feito falando de racismo ambiental, falando do patriarcado e falando do colonialismo. Milena, totalmente excelente. Muito obrigado por essa aula que você deu para a gente agora. E nós estamos chegando ao fim do podcast, mas antes eu queria fazer uma última pergunta para os dois, começando pelo Ricardo, que a Milena acabou de falar. Recentemente, nós da Juventude Verde das Américas fizemos uma discussão em parceria com a Global Young Greens e com a Unesco sobre o futuro da educação, que tem um papel indispensável na transição até 2050. Então, eu queria aproveitar esse ponto que você puxou da educação, que a elite tem uma educação que já aborda esse tema, na periferia nós não temos. Qual você acha que é o papel da educação nessa transformação que a gente precisa passar, nessa transição até 2050, e como a educação em todas as esferas pode ajudar no combate às mudanças climáticas? Perfeito, Marco. E aí vai bem na linha do que a Milena acabou de colocar. Eu acho que a educação ela é essencial se a gente quer engajar a futura geração aí com o tema da mudança climática. Tenho até uma experiência muito interessante que está acontecendo no Recife, que lá na Prefeitura, na Câmara Municipal do Recife, eles colocaram lá um projeto de lei para ter aula de mudanças do clima, né, nas escolas de ensino fundamental, e que eu acho que é uma iniciativa fantástica que o Rio de Janeiro poderia também implementar. Eu acho que a gente deveria ter isso aqui no currículo também, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio também, porque isso é o tema do futuro. Então, hoje a gente está falando que mudança climática ela não é apenas o tema que a gente está ouvindo falar que a gente está começando a sentir na pele, mas ele também é um tema de profissionalização. É um tema que as pessoas vão ter que começar a ver quais são as profissões do futuro que vão estar ligadas a essa questão das mudanças climáticas. Então, ou seja, é um tema que a gente precisa realmente colocar no cerne da educação pública como uma
Milena já colocou, a educação privada já está fazendo isso. Então, a gente precisa, na verdade, agora que a educação pública abrace esse tema e coloque cada vez mais para que os nossos jovens aí aprendam e possam cada vez mais chegar com qualidade na hora de discursar sobre isso, né? Eu só queria fazer um comentário sobre o quanto a nossa educação é desigual na questão da mudança climática e o quanto isso afeta a gente. Quando eu estava no movimento da greve, muitos jornais começaram a ligar e tal, querer saber quem era a Greta brasileira e não sei o quê. E quando eu e a Nayara, que era a Nayara Almeida, que é uma grande ativista que estava comigo ali na linha de frente, a gente falava, não, nós não somos do ensino médio, nós somos universitários. E aí, uma vez a Folha de São Paulo ligou e eles falaram assim, minto, foi a BBC, desculpa. Mas não tem ninguém no ensino médio assim? E a minha vontade era falar assim, não, porque a nossa educação é deficiente. Então, quer dizer, o movimento tinha na sua maioria universitários e secundaristas de escolas privadas, porque a gente não está aprendendo na escola. A escola pública não está ensinando mudança climática. Então, por isso que essa iniciativa que o Ricardo falou, de Recife, é muito importante que as outras cidades copiem. Porque isso está deixando de ser dado e a mídia também não fala tanto sobre o assunto quanto se deveria, e o acesso à mídia também é desigual no Brasil. E a gente tem jovens que sabem quem é a Greta, mas não sabem por que existe essa luta. E a gente precisa mudar isso, e só a educação muda. Eu gostaria de aportar uma coisa aí, é muito legal que você está falando, eu concordo bastante. E é que eu tenho um lema, que você não cuida nem valora o que você não conhece. Então, muitas vezes a gente está pedindo para as pessoas que cuidem do meio ambiente, que façam coisas que mitiguem a mudança climática, mas eles não conhecem, ninguém ensinou para eles. Então, como disse a Milena, talvez nos colégios privados, as pessoas com um status social diferente têm talvez esse conhecimento e vão com carteles no parlamento, no congresso, a fazer, sabe, a chamar a atenção dos líderes mundiais, os líderes do governo do país, mas nem sequer conhecem o porquê estão fazendo isso. A gente precisa prestar muita atenção e dar importância para a educação, que as pessoas conheçam por que estão lutando. E eu acho que esse podcast é para isso. Por isso, eu recomendo que você compartilhe com a mais quantidade de pessoas que você tem, amigos, amigas, para que eles conheçam, tenham essa informação e possam multiplicar com outros. Infelizmente, a gente está chegando no final desse podcast. Eu gostaria de agradecer a todos que nos escutam, agradecer também a Milena e a Ricardo por aceitar o convite. Que conversa enriquecedora, gente. De verdade, estou muito feliz dessa mesa, desse debate com vocês. E aí, Marquinho? Realmente foi um debate muito enriquecedor. Queria agradecer muito aí a presença de Milena Batista, de Ricardo Farias aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Marcos, Glória, foi um prazer, Milena, é um prazer estar aqui com vocês, foi muito bacana, foi muito enriquecedor e espero que as pessoas gostem, os ouvintes, e que esse podcast cresça e cada vez mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mudanças climáticas. Também quero agradecer, foi maravilhoso. Obrigada, Glória, Marco, Ricardo. Esse podcast vem em um momento muito importante, assim, é uma iniciativa maravilhosa, eu adorei participar e estou à disposição de participar mais vezes, já me autoconvidando, mas muito bom, foi incrível. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigado. Já fica aqui o convite a vocês para votarem nas nossas próximas edições do podcast. Queria agradecer muito a quem está nos escutando também pelo seu tempo. E queria lembrar vocês que o podcast está sendo transmitido no YouTube, então não se esqueça de se inscrever, dar um like, aquele comentário, compartilhar. Nós também estamos no Twitter, Rodrigues Verdes AM,
e no Instagram Jóvenes Verdes de Américas. Sigam lá para ter acesso ao nosso conteúdo, ao nosso trabalho, à divulgação de nossas ideias e ações. E ao compartilhar nosso conteúdo, não esqueça de utilizar nossa hashtag podcast Lados Verde. Te convidamos a seguir acompanhando o nosso programa, sempre trazendo temas relevantes, sociais e ambientais, feito por jovens para jovens. Muito obrigado e até a próxima.